As mentiras de André Ventura. Portugal construiu Angola, nem de longe. Como já dissemos, André Ventura enganou o público português, acusando o presidente Lourenço de ter pedido reparações históricas, que é mentira, de ter atacado Portugal, que é mentira, e de ter acusado Portugal de ser a causa da pobreza de Angola ou de ter destruído Angola. São mentiras criadas por Ventura para justificar seus ataques. E Ventura tem como objetivo incitar o orgulho português nas obras do passado, incitar o ódio contra os angolanos, que seriam ingratos, que destruíram o país que os portugueses, entre aspas, construíram, e que os angolanos estariam agora a controlar a elite portuguesa para oprimir os portugueses. E até tem um deputado do Chega que diz que os angolanos vivem com dignidade por causa das obras portuguesas coloniais. Para isso, eu tenho algumas perguntas. Por que foram construídas essas obras? Como foram construídas? O que foi construído? E Angola ainda depende delas. Vejamos. Em 1960, antes da revolta, Salazar, respondendo a críticas sobre o estado da colônia de Angola, reconhece que havia uma deficiência em hospitais, estradas, pontes, escolas. Porém, ele tentou dizer que não, a colonização não se resume a crescimento econômico, afinal não se come o produto interno bruto, mas que é uma obra afetiva de construção nacional, o que é uma mentira. Na verdade, a colônia portuguesa de Angola estava estagnada desde o princípio do Estado Novo. Isso é evidente quando se vê a evolução do produto interno bruto e até mesmo do número de colonos. Afinal de contas, os colonos é uma medida indireta do investimento, porque a maioria do investimento colonial era feita em prol dos colonos. Os grandes investimentos industriais de Angola eram anteriores ao Estado Novo, como o Caminho de Ferro de Benguela ou a Diamangue. Foi apenas com o princípio da guerra colonial que Salazar pôs fim à sua política de austeridade imposta a Angola e ao seu veto contra o investimento direto estrangeiro em Angola. E você tem um aumento do número de colonos, um aumento do produto interno bruto e os feitos econômicos que constituem a base da economia industrial angolana até atual, que é os diamantes, a exploração petrolífera e a infraestrutura de transporte. Tudo isso foi construído em reação à revolta contra o colonialismo, no quadro da política de Salazar de ir para Angola rapidamente em força. Então, antes da guerra colonial, a atividade econômica em Angola se resumia à exploração do trabalhador angolano em atividades agrícolas que precisavam de mão de obra de maneira intensiva. E você não pagava esses trabalhadores angolanos e os lucros e capitais resultantes dessas atividades não eram investidos em Angola, eram transferidos para Portugal. Depois da revolta, você tem investimentos em atividade mineira e industrial que permitem ter realmente prosperidade e desenvolvimento do país. E isto é evidente quando se vê o plano de desenvolvimento nacional do quinquênio 68-73, que tem investimentos massivos em atividade mineira e industrial. Investimentos estes que foram financiados, se você ver no plano de recolha de fundos para financiar esse plano, com receitas de Angola, investimento direto estrangeiro e investimento, participação industrial de empresas que já estavam no território angolano e que queriam ampliar as suas atividades. Então, porque antes da revolta colonial, Salazar estava a utilizar Angola para financiar Portugal, especialmente para financiar o investimento em Portugal, porque Portugal tinha uma taxa de investimento de poupança interna baixa. Então, para 1957, Portugal lucrou com Angola mais ou menos US$ 1 bilhão. Isso tanto em capital retido, em transferências oficiais, outras receitas e diferenças de preços. Ou seja, os produtos angolanos eram comprados a preços abaixo do mercado, especialmente porque eram produzidos com trabalho forçado, não remunerado de maneira justa, e eram vendidos no mercado internacional ao preço justo. Então, o que foi construído em Angola? Hospitais. Como já vimos, Salazar reconhece que havia uma escassez de hospitais antes de 1960. Então, com a guerra colonial, há um investimento em unidades hospitalares e há, em 1967, 5.700 camas. Em 1975, há mais ou menos 10.000 camas disponíveis na colônia. Em Angola, independente, em 2024,
temos 42 mil camas e se construiu 198 unidades hospitalares em 7 anos. Então, como é que os angolanos ainda estão? A Angola colonial construiu cidades para albergar 400 mil colonos portugueses e 400 mil angolanos que viviam em bairros populares. A Angola independente construiu habitação para 460 mil angolanos em centralidades, que são equivalentes de residências modernas, e 600 mil angolanos para bairros populares conhecidos como zangos. É evidente, se você ver as fotos da evolução da Baixa de Luanda, que as construções começaram depois da Guerra Colonial. Por exemplo, tem essa foto aqui de Luanda em 1930 ou 40. E tens aqui uma foto de Luanda em 1950. Agora tens uma foto de Luanda em 1960 e você pode ver que os elementos de Luanda moderna, que nós conhecemos nos anos 2000, do tempo da guerra, quando a guerra terminou, estão aqui os prédios, a urbanização. E você vê que até elementos icônicos de Luanda, como por exemplo o Hotel Presidente, foi construído em 1969, ou seja, depois da guerra colonial. Ou seja, até o crescimento urbano de Angola foi uma consequência da revolta angolana. Em matéria de educação, o investimento massivo foi feito apenas depois da revolta como reação. Antes disso, para a maioria dos angolanos, a única opção era estar em escolas missionárias e em catequese que não eram sequer reconhecidas ou nas poucas escolas, oficinas para nativos que tinham como objetivo criar apenas trabalhadores, porque só os portugueses e assimilados é que tinham direito ao ensino oficial. Um deputado do Chega tentou se fazer esperto dizendo que os angolanos deviam agradecer pela língua portuguesa. Porém, se dependesse de Portugal, estaríamos a falar lingala, porque o investimento português em educação era tão deficiente que o Congo belga tinha uma taxa de matrícula per capita superior à Angola, tanto em 1960 e mesmo os esforços de Salazar em 1973 era inferior à taxa de escolaridade do Congo belga em 1960. Então, se Angola fala português, não é por causa do colonialismo, é em resistência ao colonialismo. Se a questão da língua fosse apenas uma questão de investimento colonial, então o Congo Democrático não falaria mais lingala hoje do que eles falam francês. Aí vai aparecer um espertalhão dizer que não é normal, que não tinha escolas porque os africanos, os angolanos não gostavam de estudar. Não, é o seguinte, a aprendizagem da língua portuguesa antecede a existência da própria colônia, como você vê nos casos dos zambaquistas e dos angolenses. A busca de escolaridade, apesar da discriminação oficial, era evidente pelo número de angolanos que tinham seus filhos matriculados na catequese e nas escolas missionárias, apesar desse ensino não ter nenhum tipo de reconhecimento oficial e de até ser rudimentar. Sim, deveríamos agradecer pelas estradas que foram construídas para combater os angolanos, porque antes da revolta angolana, a colônia de Angola era um lugar com poucas estradas, como podem ver neste gráfico aqui. A superioridade do investimento de Angola independente é evidente na questão da eletricidade. Angola construiu 11 vezes mais capacidade elétrica como um país independente do que foi construído pelo governo colonial. Em conclusão, querem nos fazer acreditar que temos que agradecer por 13 anos de investimentos e esquecer os 33 anos de exploração do Estado Novo. O sucesso colonial seria ter dignidade para 400 mil portugueses de classe média e 400 mil africanos em museques nas cidades. E o fracasso, entre aspas, angolano, seria você ter 6 milhões de angolanos de classe média. 36 milhões de angolanos vão depender de obras feitas para 400 mil portugueses? Somos sardinhas por acaso? Sim, no fim da Guerra Civil, efetivamente, Angola dependia da infraestrutura que sobreviveu à guerra. Porém, esta já não é a nossa realidade. Por isso que a vanglória dos deputados do Chega e seus adeptos é ridícula. A contradição no pastos do Chega. Na busca de votos brasileiros necessário para salvar Portugal, entre aspas, da submersão por imigração, o Chega de André Ventura está a defender um regime colonial que condenava Portugal a virar um país africano como a província ultramarina na Europa, nas palavras do general Spínola, em Portugal e o Futuro. Esta contradição seria apenas um episódio cômico se o amante de ervas zairenses não tivesse escolhido a história de Angola como seu campo de batalha.
Viva Angola, viva Portugal. E as fontes?